Hoje o nosso assunto do Estúdio de Saúde é o AVC, o acidente vascular cerebral. E para falar sobre o assunto, nós vamos receber agora a médica cardiologista Maria Laíde, que está aqui com a gente. Doutora, bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Quando é que ocorre um AVC, doutora? No geral, o acidente vascular cerebral, ele é próprio do envelhecimento e ele acontece mais frequentemente à medida que as pessoas envelhecem. Entretanto, existem alguns fatores de risco que estão presentes em pessoas que têm AVC mais jovens, né? Então, a hipertensão arterial é o mais prevalente, aquele mais frequente, mas o diabetes, o hábito de fumar e o LDL, colesterol elevado, são outros dos fatores de risco que nós consideramos independentes. É importantíssimo lembrar que as mulheres, elas têm fatores de risco que são próprias do sexo feminino, como, por exemplo, a hipertensão que acontece na gestação e que pode ser resolvida com o parto e que, no geral, tende a não se manter, mas essa hipertensão gestacional, ela cria um caminho de risco para as mulheres terem doença cardiovascular no futuro. E existem algumas outras situações que acontecem em homens e mulheres, mas também são mais preponderantes em mulheres, como, por exemplo, a enxaqueca. A enxaqueca é um fator de risco para o acidente vascular cerebral que pode, né, estar presente em homens e mulheres, mas em mulheres ela tem um impacto maior. Quais os tipos de AVC, doutora? No geral, existem dois tipos de AVC. Um AVC que a gente chama de hemorrágico, que esse está bem relacionado à elevação da pressão arterial e resulta no rompimento de vasos e a presença de um sangramento, né, intracerebral. E um que acontece como consequência da oclusão dos vasos, que é o acidente vascular isquêmico, que é um pouco o que acontece também no coração quando resulta no infarto, né? Então, esses dois são os mais importantes. E em termos de frequência. E para o acidente vascular cerebral isquêmico, esse que é decorrente da oclusão aguda de um vaso, existe um fator que é muito importante, que é uma arritmia extremamente frequente na população, que é chamada de fibrilação atrial. Então, esse é um dos inimigos, né, do cérebro. E, por isso, nós tentamos fazer o diagnóstico precoce desses fatores que terminam, em algum momento, contribuindo para que o derrame ou acidente vascular cerebral aconteça. Quais são os sintomas mais comuns do AVC, doutora? No geral, se um vaso importante do cérebro ele sofre uma oclusão ou há um sangramento, né, que comprometa a perda da força muscular, em um dos lados do corpo ou a perda da coordenação motora, ou pode acontecer a perda momentânea da consciência, né? E acho que esses são os sintomas mais frequentes para as pessoas pensarem, né? Quando a pessoa perceber assim que está com um desses sintomas, como é que ela deve agir? Nós sempre sugerimos que os sintomas que acontecem agudamente, como eles podem ser o prenúncio de um evento mais grave, nós orientamos a pessoa e os seus cuidadores a buscar um atendimento de urgência, né? Porque todos esses eventos agudos, o infarto, o acidente vascular cerebral, eles podem culminar com a morte do indivíduo se ele não for tratado de maneira rápida e adequada em um local apropriado. Então, a presença de sintomas agudos numa pessoa é uma forma do nosso organismo demonstrar que algo diferente está acontecendo e precisa que alguém com experiência em diagnósticos e intervenções examine essa pessoa, né? E muitas vezes, quando essa pessoa não morre, ficam sequelas, né, doutora? É muito típico, né, do AVC, né? Os acidentes vasculares cerebrais, eles podem se caracterizar pela extensão do dano, né? Eles podem deixar poucos danos. E hoje, todo o aparato de terapêutica e de fisioterapia que está disponível para as pessoas tem melhorado muito. Entretanto, existem alguns AVCs que deixam sequelas permanentes que são difíceis de recuperar, mesmo com todo o tratamento. Então, a prevenção
ainda é o fator preponderante, não é, para que essas sequelas não aconteçam. Mas o tratamento tem avançado? Essas sequelas elas podem ser tratadas e até curadas totalmente? Eu penso que sim, porque uma das formas, a gente havia falado anteriormente, um dos tipos de acidente vascular cerebral é aquele que acontece pela oclusão aguda de um vaso cerebral e se pelos sintomas o seu portador procura um atendimento de urgência rápido, em até 2 horas ele pode ser submetido a uma trombólise, que é a lise, a destruição desse trombo. Então, a possibilidade dele se recuperar plenamente é muito grande. Eu penso que nós avançamos muito nisso. E, como eu falei também anteriormente, o diagnóstico dos fatores que podem progressivamente levar ao acidente vascular cerebral, se conhecidos, eles podem ser tratados e, ao menos, retardaremos esse período. Uma pergunta rapidinha, doutora, para a gente encerrar. Muitas vezes a pessoa tem um pequeno AVC, um pequeno sinal. Aí onde se dá o cartão amarelo para você tomar cuidado com a saúde e se aprofundar nesse exame? Não tenha dúvida, porque Isso acontece muito, né? Que é um pequeno sinal. Acontece sim. Os eventos cardiovasculares, tanto os eventos relacionados ao coração como o acidente vascular cerebral, que compartilham mais ou menos os mesmos fatores de risco, quando eles acontecem em pequenas proporções, isso identifica a presença de uma doença nos vasos que pode gerar um novo evento. Então, esse paciente, não é, que viveu essa experiência e que saiu dela tão bem, ele deveria usar isso como um presente, não é, para se cuidar. Um presente de vida, né? Um presente de vida, exatamente. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia. Muito obrigado e um bom dia. Obrigada também. Bom dia, doutora.